No ano de 2020, o convidado de hoje participou de uma daquelas roundtables do Hollywood Reporter. Na ocasião, ele tinha acabado de dirigir um filme chamado Dois Papas, e ele estava participando desse evento porque é muito comum, antes das cerimônias de premiação, os diretores mais cogitados a serem indicados ao Oscar ou ao Globo de Ouro participarem desse evento, falando sobre o processo de ter feito o filme. E ele participou de uma mesa redonda que tinha Todd Phillips, Greta Gerwig, Noah Baumbach, Martin Scorsese. O ápice dessa conversa é quando o jornalista que coordenava a mesa pergunta para o nosso convidado de hoje se ele deixaria em algum momento de viver no Brasil e moraria de vez nos Estados Unidos. Ele diz que não, porque mango tree, para ele é uma palavra e ele entende o significado. Mas mangueira remete toda a vida, remete à infância, remete às coisas que ele viveu e que ele não pode mais viver, e coisas que ele ainda pode viver porque ele vive no Brasil. O nosso convidado, então, é um cineasta brasileiro. E eu acho que isso é o suficiente para dizer o nome dele. O convidado é Fernando Meirelles. Então, conversa com o Fernando. Perfeito. De tudo, obrigado demais, assim, pela tua gentileza. Foi rápido, hein? Foi rápido, a gente foi... Foi no susto. Foi no susto, e eu agradeço demais a equipe, porque a Fernanda, Vitor, Rui, Letícia, eu tenho que mencionar, porque eu acho importante sempre mencionar, que eles fizeram acontecer, se não fosse eles... Um dia, menos de um dia. Menos de um dia. E eu quero primeiro te perguntar, assim, já entrando no teu processo também como diretor, né? Uhum. Adoraria saber como é que você decupa, assim, como é que você faz esse processo de decupagem, seja antes, seja também durante o processo, né? E se você puder falar um pouco, contando um pouco de alguma história, de algum filme seu em específico, seria melhor ainda. Tá, então eu comecei fazendo cinema um pouco mais comprometido quando eu comecei a fazer publicidade. Que aí você tinha dinheiro, cliente, precisava ter... Antes disso eu fiz umas coisas experimentais que aí não tinha decupagem, não tinha nada, era tudo na loucura. Mas quando eu comecei a fazer publicidade, você tem cliente, você tem que apresentar o resultado, então comecei a ter o hábito de olhava o cenário, ia no cenário, tentava entender, fazia storyboard. Aí no dia da filmagem eu colocava na parede, naquele painel, todos os planos planejados e tal. E aí o que começava a acontecer, e aconteceu muitas vezes, é que você está filmando, eu estou filmando aqui, você... E aí meu próximo plano ia ser isso mais aberto. Mas aí isso aqui ficou bom, eu não quero mais fazer o mais aberto. Eu pulo esse e vou pro próximo. Ou senão eu resolvo fazer uma coisa que não tinha pensado, não estava no desenho, na hora. Falava, tem um reflexo lá, vamos fazer mais por aqui. E aí começava a mudar. E aí a equipe fala, não, mas você não fez isso aqui. Não, mas isso aqui não, esse aqui você não vai fazer. Eu falei, não, isso aí eu não vou fazer mais, em vez disso vou fazer isso. E toda vez que eu filmava, e eu filmava muito, tinha sempre esse conflito com a equipe, aquele... storyboard que era para ajudar a equipe a entender o que ia acontecer, virava uma fonte de conflito, porque ficava todo mundo perdido, porque eu não seguia o que eu desenhava, mas chegava no dia, eu via coisas diferentes e aí uma hora eu resolvi parar de fazer storyboard. Eu planejava na cabeça e então eu ia para o set sabendo mais ou menos o que ia fazer, contava o que eu ia fazer, mas não desenhava, não... Então se eu mudasse a minha própria ideia, coisa que eu faço o tempo inteiro, ninguém ia dizer que esse cara não sabe o que quer, fica mudando tudo o tempo inteiro. Então. E você, assim, essa experiência, por exemplo, do Rá-Tim-Bum, né? E também com Marcelo Tais, né? Filmando aqui no Rio. Essas experiências te deram mais essa noção de rapidez, eu acho, né? Esse tipo de produção te deu essa capacidade de ir para o lugar e filmar ali na hora, não é? Eu comecei fazendo vídeo, né? Vídeo arte e vídeo... As coisas que eu fazia com o Marcelo Taz, né, que era um repórter, ele era um repórter falso e eu era o câmera dele e o montador dele. E a gente fez, enfim, a gente tinha uma produtora independente que a gente fazia ficamos anos fazendo vários programas para televisão, programas independentes. E em cada programa, às vezes eu era o câmera, às vezes eu era o montador, às vezes eu era o motorista da Kombi, eletricista, todo mundo, a gente era uma equipe, que nem vocês aqui, e a gente se revezava nas funções. Todo mundo punha a cara na tela também, então fiz umas coisinhas como repórter e tal. E essa foi o aprendizado. Mas eu acho que o volume, a quantidade de horas que eu gastei na minha vida com uma câmera no ombro, depois a quantidade de horas que eu fiquei numa ilha montando,
é que nem piloto de avião. Minhas horas de voo sempre foram muito altas. Eu trabalho bastante, muito, a vida inteira. Assim, desde que eu comecei a trabalhar, não parei mais. Então eu me sinto seguro com a gramática para contar uma história. Porque fiz tanto, cara, parece que... Um pouco que nem escrever, né? Quando você vai escrever, você não fica planejando, fazendo quadradinhos, storyboard, seu texto sai, você não fica pensando no subjuntivo, precisa de um adjetivo, adjetivar é subjuntivo, não preciso. Você sai o texto. Eu sinto que quando eu filmo, se eu olho aqui, ó, se precisar uma câmera ali, eu pego aqueles 3, se eu fizer por trás dele, tem um contraplano aqui, já vai meio que sozinho, sabe? Pela quantidade de vezes que eu fiz isso na vida. Aqui, se eu tiro para aqui, por um pouquinho dessa troço para ter um brilho aqui, essas coisas vão saindo naturalmente, se enxerga, você olha e enxerga. E acabei que eu abri mão de fazer decupagem. Hoje eu não faço decupagem mais. Enfim, nem desenhado e nem não desenhado. O processo de trabalho agora, eu acabei de fazer, fiz uma série o ano passado e fiz uma série, um episódio só nesse ano. E com clientes grandes, projetos grandes, um é com Colin Farrell, o outro é com o Robert Downey Jr. e tal. E os caras queriam desenho. Eu falei, não tem desenho, não trabalhamos com desenho. O que eu faço, eu vou na locação, tento imaginar a movimentação, tudo para mim é a partir do mise-en-scène. É deixar o ator confortável e ver o que é melhor para o ator dar o melhor que ele pode. Então eu penso na movimentação no set. E antes, claro, eu já imagino, o cara vai entrar por aqui, eu faço outro vir por aqui, nesse momento ele pode levantar, buscar uma água, eu penso mais ou menos como fazer a cena. A hora que chega o ator, é no dia de filmagem mesmo, não tem... Quando eu posso, quando eu tenho luxo, em longa você consegue, às vezes, ensaiar na locação, é a coisa que eu mais gosto. Você leva os atores para a locação e passa a cena inteira. Aí, sem dar nenhum comando, fala, ó, isso aqui, como é que você faz? Onde você quer sentado? Você quer falar isso em pé? Você quer andando? Eu deixo os atores muito livres para explorar, usar o espaço como eles querem. A hora que está ensaiado mais a mecânica da coisa, eu não gosto de ensaiar a parte dramática, assim, se é uma cena de choro, eu não quero que o ator chore no ensaio. Eu deixo sempre a parte mais emocional para a hora que a câmera estiver rodando, porque eu acho que tira um pouco o frescor, você ficar repetindo uma cena. Tem diretores que gostam de repetir, quando tá bom começa a filmar. Eu adoro o primeiro take, segundo take. Mas eu vou montando na cabeça enquanto eu tô filmando. Eu não tenho muito um plano assim. Eu assisti, vi a cena, falei, não, eu quero ver aquela reação. Pum, vamos fazer daqui. Não, faltou esse cara quando ele essa andada, eu quero, vou acompanhar aqui. Eu vou vendo e vou pensando na decupagem e muito no improviso, assim. Então, em geral, eu falo que eu sou um diretor. Existem os diretores de clássicos, assim, que desenham, que planejam, e tem os diretores mais jazz, que eu acho que eu sou um diretor de jazz, assim. Realmente, na hora, eu vejo o que está acontecendo e eu vou montando na cabeça e talvez essa seja uma coisa. Eu montei muito na vida, assim, horas e horas de ilha de edição. Então... E a parte que eu mais gosto, acho que quando a gente faz, para mim, eu faço o filme na montagem mesmo. O set é só para pegar, juntar a imagem para poder depois montar. Então é um pouco, o jeito de filmar é um pouquinho como se eu estivesse montando, mas com a câmera. Eu faço aqui, pô, agora esse troço foi bom aqui, mas eu precisaria, então eu vou lá e faço o plano. E daqui que seria bom? Quero ver essa reação. E eu vou meio que montando na cabeça o que eu tenho, vou montando a cena enquanto eu faço ela. Como eu rodo as cenas inteiras o tempo inteiro, mesmo que eu quero um detalhezinho, eu rodei tudo, o que acontece é que eu tenho, o meu material acaba ficando muito material, o montador sofre um pouquinho, porque, enfim, agora nessa última série que eu fiz, o outro diretor era o Park Chan-wook, o diretor sul-coreano, e ele é o oposto de mim. Ele planeja metodicamente, ele planeja o movimento da câmera com o movimento do ator. Então, enquanto você entra, a câmera se desloca, nesse ponto a câmera desce, o ator senta. Ele faz um balezinho de câmera com atores e tal. Ele ensaia aquilo e repete até conseguir uma precisão. E o trabalho dele é lindo, porque é de uma precisão,
Mas é muito diferente, porque é o oposto. Eu tento buscar a surpresa, o erro, o que acontece, e ele tenta... A perfeição é a meta para ele, é muito... Então, para quem assistir essa série, é uma série chamada O Simpatizante. A hora que entrar o meu episódio, vai parecer que você entrou numa outra série. E eu conversei com ele, falei, pá, que eu filmo diferente, como é que vai ser? Quer que eu faça do seu jeito? Ele falou, não, seu episódio é meio diferente, é um episódio meio... funciona sozinho na série. A série tem uma progressão, para a história, entra uma outra historiezinha no meio, que é o meu episódio, aí continua. Ele falou, não, como ser uma coisa isolada dentro da temporada, faz do seu jeito. E é bem diferente mesmo. Aí, agora que eu estou comparando o jeito dele e o meu, porque ele faz essa escola de decupar, de desenhar, filma com uma câmera, no máximo uma segunda câmera, mas sempre com uma. E eu comecei agora a filmar com 3. Né? Com 3 você não tem controle. É quase que uma busca pelo descontrole, assim, uma busca do acidente, busca do imprevisto. Fico meio nessa viagem, assim. Uma outra coisa que é interessante também de perguntar é essa relação com a equipe, né? Porque também você tem o hábito de filmar em diversos países, de ter filmado em outros países, e a relação com a equipe é diferente, né? Não é, cara. Sabe que é impressionante como a maneira de fazer um filme, isso me impressiona. É uma linguagem universal, cara. É uma espécie de um esperanto, assim. Porque já filmei mesmo, já filmei na Alemanha, na França, no Japão, na China, nos Estados Unidos, enfim, tudo que é lugar. Argentina. E você chega no set, cara, aí você é apresentado, ó, esse é o seu assistente, esse aqui é o grip, esse aqui é o elétrico e tal. Mas todo mundo trabalha do mesmo jeito. É muito, não tem um período de adaptação, assim que os americanos funcionam. O set é realmente muito parecido. Muda a escala, né? Às vezes você vai... Esses últimos projetos, fiz o Dois Papas também, era uma equipe muito grande, assim. Os americanos são maiores ainda, a quantidade de trailer, os sindicatos te obrigam a inchar a equipe. Então tem mais gente, mais trailer, mais equipamento, mas a dinâmica é muito parecida. Isso, de alguma maneira, quando você para pensar, isso te assusta, por exemplo, quando você pensa que o Dois Papas tinha uma produção desse tamanho, e o tamanho da quantidade de pessoas que você tinha de alguma maneira gerenciar ali, ou você também já acostumou mais com isso, né? Com essa... Às vezes dá uns sustos. Assim, você tá chegando de carro, aí começa a vir caminhão, trailer, caminhão, barraca, até que você chega lá no fim, fala, caramba, tudo isso aqui é pra eu falar onde vai a câmera e onde vai o ator. Às vezes eu tomo esse susto, falo, precisa de tudo isso, cara, precisa. E eu que vou ter que dizer pra essa turma toda o que tem que fazer e tal. Mas ser focado no trabalho, né, que é a interpretação, onde vai a câmera, se a luz está boa, é isso que você precisa fazer. Aí todo o resto funciona meio que sozinho, né? Você não precisa tomar conta daquela gentarada toda, né? Um trabalho que você pede uma coisa aqui, o que você quer fazer se espalha. Então daqui a um tempo, o cara que está lá no último caminhão sabe, né? O cara quer uma luz fria por cima, ele vai lá e a coisa acontece. Quando eu estava fazendo o Jardineiro Fiel, que foi o primeiro filme grande que eu fiz, nem era tão grande, não, mas era grandinha. E a gente estava vendo uma locação, era no norte do Quênia, num deserto, e a gente passou pelo deserto e tinha uns camelos lá. A gente ia fazer uma cena de uma tribo sendo invadida e tal. A gente estava guiando, a produtora estava do meu lado, eu falei, olha, a gente podia ter uns camelos, podia ter camelo também no meio dessa cena de ataque e tal. Eu falei, podia tal. Aí, 3 ou 4 dias depois, à noite, eu estava no meu quarto, ela falou, depois de filmagem, ela falou, Fernando, vem aqui fazer uma reuniãozinha rápida para você escolher os camelos, cara. Você acredita? Desci lá embaixo, tinha os caras, ele me apresentou, esse é John, eles têm uma fazenda de camelos, e eles têm as fotos, que camelos que você quer. Eu falei, onde que é a sua fazenda? É aqui perto? Falei, não, é na Somália. A gente vai trazer de avião, a gente pode trazer até 7 camelos, então você escolha. Ela ia trazer os camelos da Somália. Eu falei, mas tinha camelo? Não, mas aqueles lá a gente não pode, a gente não tem acesso a eles, então estou te trazendo. Não, gente, pelo amor de Deus, isso foi só um comentário passando no carro, sabe? Aí que eu entendi, que fala, cara, esses caras levam a sério mesmo.
eu tomei outro susto, mas esse eu acho que foi o primeiro impacto. Falei, caraca, o diretor tem esse poder assim, como o dinheiro abre portas, né? Enfim, eu lembro que eu fiquei um pouco chocado. E depois, enfim, disfarcei na reunião, depois falei para o produtor, Tracy, pelo amor de Deus, esquece esse caminho, vamos trazer, né? De avião. E falando do Jardineiro Fiel, eu acho que é um filme interessante até para te perguntar dessa questão de locação, assim. Como é que é esse processo para você? Qual a importância desse processo, né? Porque eu acho que o filme, as locações são muito importantes, né? Vocês filmaram no Quênia, né? E esse espaço, né? Você tem um contato com esse espaço antes da filmagem, acredito também. Sim, não, para mim a locação, eu começo a pensar, como eu te falei, eu começo a pensar na cena a partir da locação. Não consigo pensar no filme o que vai ser sem ver o lugar, ou sem ver o... Eu sou arquiteto, né? Então a coisa do espaço, de como representar o espaço, é um troço que tem um peso muito grande para mim. Assim, os espaços contam a história das coisas que eu faço. No Dois Papas, cara, a gente visitou as locações na Argentina, vimos várias, depois a gente foi para a Itália, vimos aqueles palácios, vimos vários também, escolhemos, aí a gente fechou na Argentina, voltei para a Argentina para olhar de novo e planejar as opções que tinha que a gente fechou, voltei para a Itália e daí voltei para a Argentina para filmar e voltei para a Itália. Enfim, primeiro você vê um monte, depois você foi de novo ver só o que a gente tinha escolhido para fechar e assinar, e depois voltou de novo para filmar. E o Dois Papas, vocês fizeram alguma cena em estúdio, assim, por exemplo? Não. Tem, não. O cenário principal do Dois Papas, que é uma Capela Sistina, né? Onde tem uma cena muito longa. É um cenário construído em Tintitar. A gente construiu uma réplica da Capela Sistina, uma réplica perfeita. Os construtores italianos são impressionantes, assim. O chão, cara, você podia, né, o chão com mármore, são mosaicos de mármore. Eles tinham até o relevo, porque é um mármore gasto, né, um mármore que já está lá há 400 anos, 500 anos. Então o chão da nossa capela era todo, tinha o volume do mármore gasto, era de uma... Eu cheguei, enquanto a gente estava preparando lá, eu fui à Capela Sistina de verdade algumas vezes, assim, primeiro, antes de estar a nossa pronta, para entender como é que eu ia usar tal, porque eu sabia que ia ser igual. E depois que o nosso cenário estava pronto, eu voltei à Capela Sistina para comparar, é muito impressionante como era bom, cara. Bom, você assiste, você não diz, né, que não é a própria Capela Sistina. Sim. Mas aquilo foi cenário. A gente fez em Tinitittá lá. I am trying to get the Wi-Fi in there. You know how it works? The Wi-Fi? See, I'm trying to make a booking, and apparently the only way it can be done is online. Can you help me at all? Of course, Holy Father. Let me just... I'd be very grateful. Your phone, of course. In where to? Lampedusa. How many seats? Solo io, just me. Oh. Would they let you go alone, Holy Father? Of course. I'm the Pope. E essa, também assim, uma coisa que, né, você teve essa experiência muito vívida, eu acho legal isso, de estar ali com atores também incríveis, né? Assim, seja o Anthony, seja o Jonathan, seja a Rachel Weisz, né? Grandes atores, assim. E aí, como é que é dirigi-los, né? Assim, porque é uma coisa também que ultrapassa ali o próprio filme, às vezes, né? São pessoas que têm uma representação muito grande, imageticamente, para as pessoas, né? Então, como é? Você tenta tratar de uma mesma maneira como você dirige... Não, é diferente. Se eu trabalho com um ator que não tem muita técnica e tal, eu tenho que fazer de um jeito para o cara se sentir confortável para ele entregar o melhor dele, né? Eu não
não posso... Eu tenho que talvez tenha até que dirigir um pouquinho mais e dar umas dicas pro cara, fica aqui de costas, aqui quando você parar aqui e tal. Eu tento não falar muito, mas enfim, você tem que dirigir mais. Quando você vai trabalhar com o Anthony Hopkins, cara, você não vai dirigir ele, fala, neste momento você precisa estar um pouquinho mais bravo. Você fala uma coisa dessa e o cara cai em cima. O que você está querendo me ensinar a atuar, cara? Não tem. Agora, enfim, essa série que eu estava comentando era com o Robert Downey Jr. Não tem essa de falar, você está sentindo meio triste, vamos fazer. Claro que o cara faz um take, e isso aconteceu agora com o Robert. Ele estava fazendo o take lá, fez 1, 2, daí eu falei, Robert, eu acho que você está muito engraçado, cara. Essa série está virando uma comédia. Não tem que ser menos? Ele falou, não, mas é para ser engraçado. A gente teve uma pequena discussãozinha, falei, eu acho que você está passando, está ficando quase na palhaçada, assim, será que é isso mesmo? Então ele estava fazendo os outros episódios, ele entendia mais que eu da série. Então eu estava, na verdade, perguntando para ele, é esse tom mesmo, cara, que você tem certeza que é isso que... Ele falou, não, essa série é para ser entretenimento, a gente tem que fazer as pessoas se divertirem mesmo, enfim, aí eu relaxei, eu nunca falo pro ator o que ele tem que fazer, eu pergunto para ele. Então o cara faz e fala, se você fizer isso mesmo, mas naquele momento ali você mudar, o que você acha que funciona? Eu pergunto, você acha que funciona? Alguns falam, vamos tentar. E eu falo, não é assim, eu acho que desse jeito aqui vai funcionar, mas tem mais a ver com o personagem. Tem atores que gostam de ser dirigidos, que pedem, que perguntam, que querem o feedback, aí você dá. E tem atores que, o Hopkins é um que não está interessado no que você acha. Ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe como é o personagem melhor do que você. Então você deixa ele trabalhar e pronto. No máximo você dá uma marcação, fica um pouquinho pra lá, mas você não muda muito o tom dele. Quando muda você tem que ir com uma luva assim de pelica e... Antônio, quem sabe se você... Mas você sente, enfim, quando você conversa com o ator antes de começar a filmar, né? Em geral, mesmo quando eu não ensaio, eu gosto de sentar numa mesa e a gente passar o roteiro, a gente passa pelas páginas, né? Essa cena aqui, só falar rapidamente, em 40 minutos você passa o roteiro inteiro falando de cada cena e tal. Aí já dá para sentir se o cara gosta de ouvir ou se o cara prefere decidir tudo sozinho. E se o cara quer decidir tudo sozinho, caramba, o Anthony Hopkins deixa de decidir, cara. Foi nomeado para Oscar e tal, o cara sabe o que ele faz, né? Você tem que sentir, você tem que ter uma sensibilidade com pessoas e tal. Eu acho que essa é uma coisa que eu tenho. Eu consigo sentir mal-estar, eu sou bom eu estou falando muito aqui, mas em geral eu sou uma pessoa que fala muito pouco. Eu sou o cara que escuta, não sou o cara que fala, em geral. E, por exemplo, Domésticas, eu acho que é um filme que você fez mais em locação mesmo, né? Foram apartamentos que vocês foram encontrando? Não, cara, não, essa é a curiosidade. O Domésticas só aconteceu, cara, porque é uma história meio maluca. Eu estava, como eu falei, fazia publicidade e fiz uma campanha de Açúcar União. E era uma campanha grande, a gente montou 4 cozinhas cenários lindos na produtora. A gente tem um estúdio lá na produtora. E tinha aqueles 4 cenários. E falei, gente, a gente vai desmontar esses cenários que custaram caro, que são incríveis, então vamos fazer alguma coisa. Nessa semana que estava fazendo essa campanha de união, tinha essa peça doméstica, era uma peça de teatro que estava em cartaz em São Paulo, e uma amiga minha, que era a diretora, e ela convidou para assistir. Eu fui assistir a peça. Falei, gente, é uma peça que se passa basicamente na cozinha. Eu estou com 5 cozinhas montadas. No dia foi assim mesmo, cara. Tipo, fui assistir a peça na quinta. No sábado convidei um diretor de arte amigo, a equipe, o Nando Olival, que dirigiu comigo e tal. Vamos assistir essa peça, sabe que a gente viu no filme? Fomos lá no sábado, todo mundo falou, é ótimo, nós estamos com o cenário pronto. Conversamos, acabou a peça, fomos no camarim, conversamos com o elenco da peça mesmo. Vocês querem, vamos filmar essa história aqui no... E ele falou, vamos, escrevemos o roteiro O roteiro não, já tinha a peça, a gente se adaptou em 3 semanas, seguramos os cenários, em 3 semanas adaptamos e começamos a filmar. Então, na verdade, a gente fez Doméstica porque tinha aquelas cozinhas incríveis. Pô, que legal. Tudo cenário, tudo cenário. Muito interessante, eu não sabia. Aí tinha uma outra ceninha que é na rua, assim, mas é tudo no estúdio da produtora mesmo. E não tinha financiamento, a gente não fez, a gente mesmo
o cenário estava lá, as atrizes toparam fazer enfim, pagamos, lembro, muito pouquinho assim, os diretores, a equipe meio que não ganhou nada e rodamos meio no susto, que nem você aqui, que vieram aqui meio no susto. Sim, total, né? Não, e é muito bom, assim, tem pedaços incríveis, né? Que nem aquela o marido de uma delas, ele tá sempre parado, né? Ele não se mexe nunca, ele tá sempre... Uma hora ele tá morto. Ele acaba morrendo. Mas isso é da peça É também. muito legal aquilo, é muito engraçado. Ela passa 2 dias entrando e saindo e não percebe que ele tá morto no sofá. É engraçado, tem coisas boas na... E eu fiz, o meu interesse em fazer doméstica também é porque eu estava escrevendo Cidade de Deus e ia filmar Cidade de Deus, mas eu nunca tinha feito um longa. Aí apareceu essa possibilidade de fazer esse longuinha rápido para eu entender como era o processo de... Porque eu fazia tudo digital não, em vídeo, né? E eu ia trabalhar com... Eu filmava em filme, mas eu montava tudo em vídeo, porque era publicidade. Então eu falei, não, preciso fazer um longa antes de fazer Cidade de Deus, que ia ser um projeto maior, para entender como é que faz som, mixagem, master, essa coisa toda, que eu nem conhecia muito essa linguagem do processo de cinema. Então foi meio um filme para aprender a fazer cinema e para a produtora também aprender laboratório, como é que funciona essas coisas todas, para poder fazer o Cidade de Deus. Foi uma preparação. Filmei primeiro Doméstica, depois Cidade de Deus e aí terminamos Doméstica. Né? E até com som também, né? Por exemplo, no Cidade de Deus, claro, né? Eu nem vou ficar aqui me repetindo muito, todo mundo sabe, mas aquela cena inicial do filme, ela é o som, né? Pra mim, o som mas isso foi montador, isso não estava no roteiro e nem na filmagem. Isso o montador que achou aquele troço da faca e tal. Tinha cena, começava o filme, estava no roteiro, começava o filme com os caras preparando uma galinha e tinha a faca lá que estava na imagem, mas ele que teve a sacada de usar. Então, também é outra coisa, nesse que está falando que eu pergunto muito para os atores, mas com a equipe inteira eu trato assim. Eu não digo para o fotógrafo como que eu quero a luz, eu não digo para o montador como eu quero a montagem, eu não digo para o figurinista, eu pergunto como é que é, que esse personagem tem que usar, que tipo de roupa você acha, tal. O fotógrafo também, como é que a gente faz isso aqui, que lente que a gente usa, vamos mais aberto. Eu sou um perguntador, cara. E eu vejo colegas meus que vão dirigir, e eles dirigem o maquiador, eles dirigem o figurinista, eles dirigem tudo, eles querem dirigir tudo, cara. Você não consegue, tem gente que consegue, que é genial, aí você consegue dirigir tudo e fica genial, porque tem os caras que são geniais. Mas eu não sou genial, e eu sei que eu não sou genial, então eu pergunto. Então o truque é você achar uma equipe muito boa, de pessoas muito, muito talentosas e tal, e você pergunta para elas, como é que eu faço? Preciso filmar aqui, que lente que eu ponho. Agora, claro que algumas coisas você aprende com o tempo, mas eu sou um perguntador. Tudo, desde para ator. Como é que é o tom? Como é que você quer fazer isso aqui? Como é que você acha que esse cara faz? Eu só pergunto. Eu sou o cara da pergunta. Perfeito, tá? Obrigado, hein? Obrigado a todo mundo. Obrigado. Desculpa que eu tenho que mais Não, tinha que marcado. isso, foi incrível. Acho que todo mundo também Bacana. adorou. Foi incrível. Valeu, tá? Legal. Obrigado. Show. Valeu.